uma disputa de xadrez político e legislativo de um altíssimo nível está acontecendo em Brasília. Com certeza. E no centro do tabuleiro tem um projeto de lei que nasceu com a promessa de ser uma arma contra o crime organizado, mas que, assim, acabou se transformando num verdadeiro campo de batalha. Entre governo e oposição, né? Exatamente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no chamado PL Antifacção, com base numa reportagem muito boa do portal Metrópolis, publicada hoje, 1º de dezembro de 2025. Vamos desmontar essa história peça por peça. Desde a origem, né? Desde a origem explosiva desse projeto de lei, o PL, até o momento decisivo que ele enfrenta agora, lá no Senado. Perfeito. Nossa missão aqui é ir além da notícia e entender a estratégia por trás de cada jogada. O que o governo queria no início, como é que a oposição virou o jogo de forma tão espetacular na Câmara. E o mais importante. O mais importante, qual é o ponto específico? A briga por um detalhe que pode redefinir o futuro do combate às facções no Brasil. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, a pergunta mais básica. Por que agora? Projetos de segurança pública sempre estão na pauta, mas este surgiu com um senso de urgência enorme. O que foi o estopim? Olha, o estopim foi uma crise de imagem e de segurança. O governo federal apresentou a proposta em 1º de novembro e isso não foi por acaso. Tinha um contexto específico? Tinha. Aconteceu logo depois daquela mega operação de segurança no Rio de Janeiro que dominou o noticiário por dias. A fonte deixa muito claro que não foi uma iniciativa planejada a longo prazo, foi uma reação. Uma reação à pressão da opinião pública. Exato. A pressão era gigantesca e o Planalto precisava mostrar uma resposta forte e imediata. E uma resposta que fosse além da operação policial na rua, algo que parecesse mais estrutural. O que tinha nesse pacote original? Qual era a essência da proposta do governo? Assim, a proposta original se apoiava em 3 pilares bem claros. O primeiro era criar novos tipos de crimes, as chamadas tipificações penais. Para enquadrar melhor as atividades das facções. Isso, de forma mais precisa. O segundo, bem direto, aumentar as penas para esses crimes, buscando um efeito de dissuasão mesmo. Mas o terceiro era o coração do projeto. Que seria? Sufocar economicamente as organizações. O foco era em criar mecanismos mais ágeis para cortar o fluxo de dinheiro, sabe? Apreender bens, quebrar a espinha dorsal financeira que sustenta essas estruturas gigantescas. A lógica era, não adianta só aprender. Exato. Não adianta só prender lideranças se a máquina de fazer dinheiro continua funcionando a todo vapor. Ok, então temos um projeto reativo, focado em asfixia financeira, endurecimento de penas. Parecia um caminho direto. Mas aí o projeto chega na Câmara dos Deputados e... E tudo muda. Tudo muda. É aqui que a história dá uma guinada de cinema. E que guinada. Aqui entra a parte mais fascinante da articulação política. Havia uma proposta paralela da oposição, que era muito mais radical. Qual era? Queria equiparar facções a organizações terroristas. Aí o presidente da Câmara, Hugo Mota, se viu com 2 batatas quentes nas mãos. E ele fez uma jogada de mestre. Em vez de barrar o projeto do governo, ele deu andamento. Exatamente. Mas com um detalhe que mudava tudo. Ele entregou a relatoria do projeto do governo para o Guilherme Derrite. Aí está o pulo do gato. O Mota basicamente permitiu que a oposição usasse a carcaça do projeto do governo para construir a sua própria pauta. É muito mais sutil. E eficaz do que um simples não. Nossa, que reviravolta. Entregar um projeto estratégico do governo para um relator que é não apenas da oposição, mas também o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Na época, sim. Isso é como pedir para a raposa tomar conta do galinheiro. O Planalto deve ter entrado em pânico. O termo que a reportagem usa é que a decisão irritou profundamente o Palácio do Planalto. E com razão, né? Com toda razão. Eles sabiam naquele exato momento que o projeto original deles tinha acabado de ser sequestrado. A partir dali, a proposta não era mais do governo, era do relator. Imagino que a primeira coisa que o Derrite tentou fazer foi justamente colocar na mesa aquela ideia da oposição. De equiparar facções a terroristas. Exato. Foi a primeira cartada dele. Segundo a fonte, em várias versões do relatório, ele tentou inserir essa equiparação,
Mas ele não parou por aí. Ele mirou em algo ainda mais sensível: o papel da Polícia Federal. O que ele propôs? Ele propôs limitar a participação da PF nas investigações e foi ainda mais longe, tentando diminuir o poder de órgãos como o Banco Central e o Fisco. O fisco, a Receita Federal, os órgãos de arrecadação. Isso. Ele queria reduzir o poder desses órgãos na apreensão de bens do crime. Veja a inversão completa. É uma inversão total. O projeto do governo queria focar justamente na asfixia financeira. E o relator da oposição tenta minar o poder dos principais órgãos federais que fazem exatamente isso. Então, ele não só mudou o projeto, ele o reconstruiu do zero com uma lógica completamente diferente. No fim das contas, depois de toda essa negociação, o que de fato foi aprovado na Câmara no dia 18 de novembro. O que foi aprovado foi um projeto muito mais amplo, que o próprio Derrite batizou de Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. Era, na prática, um projeto novo. Um projeto novo. Ele criou um tipo penal que não existia, chamado domínio social estruturado. Domínio social estruturado. Soa bem acadêmico. O que isso significa na prática? Basicamente dá um nome jurídico para aquilo que a gente vê na prática, né? A facção mandando no bairro, definindo regras de vida e morte, cobrando taxa de segurança. Agindo como um governo paralelo? Exatamente. A lei está tentando criar uma ferramenta para punir essa realidade, o controle territorial e social em si. Além disso, o texto aprovado aumentou penas e propôs a criação de bancos de dados. Mas o veneno, o ponto que realmente explodiu a ponte com o governo, estava escondido num detalhe. Sobre dinheiro. Sempre sobre dinheiro. Sempre o dinheiro. Então, qual é o grande impasse que foi parar no colo do Senado? Onde o calo aperta de verdade? O impasse é sobre para onde vai o dinheiro e os bens apreendidos do crime. É uma briga por recursos e poder. A versão aprovada na Câmara estabeleceu uma regra de divisão que parece simples, mas, olha, é explosiva. Como funciona essa regra? A regra diz o seguinte: se a investigação que levou à apreensão dos bens foi conduzida exclusivamente por uma força estadual, tipo a Polícia Civil, os recursos vão para o Fundo de Segurança daquele estado. Até aí parece justo. O estado que fez o trabalho fica com um prêmio. Exato. Essa parte não tem polêmica. O problema está na segunda parte da regra. Que é o centro da discórdia. É o centro. O texto diz que, se a Polícia Federal participar da operação, mesmo que seja uma operação conjunta, os valores serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Ou seja, o dinheiro vai todo para a União. Todo para a União. Espere aí, o argumento dos estados não tem seu mérito? Se a Polícia Estadual fez, 90% do trabalho de investigação, por que a União deveria levar o bolo todo só porque a PF ajudou na fase final? Não parece desproporcional? Esse é exatamente o argumento dos governadores e dos secretários de segurança estaduais. Eles veem isso como uma injustiça e, mais que isso, um desincentivo. Mas o governo federal deve ter um contra-argumento. E é um contra-argumento poderoso. A alegação deles, como aponta a reportagem, é que essa regra, na prática, não só compromete o financiamento da Polícia Federal, como também pode sabotar a cooperação entre as polícias. Como assim? Explique melhor esse risco. Pensa como um gestor de segurança estadual. Você tem uma investigação complexa, que pode resultar na apreensão de milhões de reais. Você sabe que a expertise da PF em crimes financeiros ou a capacidade deles de rastrear alvos em outros estados seria crucial. Seria uma ajuda muito bem-vinda. Seria, mas você também sabe que, se chamar a PF para parceria, seu estado vai perder 100% dos recursos apreendidos para a União. Entendi. O gestor pode pensar 2 vezes antes de pedir ajuda. Ele pode ser tentado a levar a operação sozinho, mesmo com mais risco, só para garantir os recursos para o seu estado. Exatamente. Poderia criar uma competição velada em vez de cooperação. Geraria atrito sobre quem lidera as investigações, quem assina a operação. No fundo, é uma disputa sobre protagonismo e financiamento. Uma disputa de poder. De poder e de dinheiro. O governo federal argumenta que facções como o PCC e o Comando Vermelho são problemas nacionais e exigem uma PF forte e bem financiada.
A versão da Câmara, por outro lado, fortalece o caixa dos estados, que estão na linha de frente, né? No combate diário nas ruas. Exato. Então a Câmara virou o jogo completamente, desfigurou o projeto original e mandou essa bomba para o Senado. A bola agora quica no campo dos senadores, que tem a chance de ser o juiz final dessa partida. A votação está marcada para esta quarta-feira, dia 3. A arena mudou e o governo vê isso como sua grande chance de reverter o placar. O líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, já foi a público dizer que espera recuperar o bom senso no projeto. A estratégia é clara, então. Claríssima. Usar o Senado para desfazer as alterações do DERIT, principalmente essa regra da divisão dos bens. E o destino de tudo isso parece estar nas mãos de uma única pessoa. O novo relator, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Ele virou a peça-chave nesse tabuleiro. Ele não é a peça-chave, ele é o próprio tabuleiro neste momento. O parecer que ele apresentar vai definir o resultado do jogo, e o perfil dele torna tudo ainda mais imprevisível. Vamos analisar esse perfil, então? O que o histórico dele nos diz? O primeiro ponto que salta aos olhos é que ele é um ex-delegado da Polícia Federal. E isso, por si só, já sugere que ele pode ser simpático à causa do governo, não? Sugere. E essa é a principal esperança do Planalto. Ele conhece a PF por dentro, entende a importância do financiamento federal, ele sabe o que significa para a instituição ter seus recursos em risco. A aposta é no espírito de corpo. Exatamente. A aposta do governo é que o espírito de corpo fale mais alto. Mas raramente as coisas são tão simples em Brasília. E não são. O perfil dele é muito mais complexo. A reportagem o descreve como um político de perfil moderado. E tem mais um fator crucial. Ele é, ao mesmo tempo, o relator da CPI do crime organizado no Senado. O que significa que ele está mergulhado no tema. Mergulhado. Por uma outra frente, ouvindo dezenas de especialistas, policiais, promotores. Ele tem uma visão muito mais ampla do problema do que a maioria dos parlamentares. E pelo que me lembro, ele também tem um histórico de criticar o que considera soluções fáceis ou eleitoreiras para a segurança. Perfeito. O texto cita que ele é um crítico tanto de propostas como a PEC da segurança pública, que ele considera populista, quanto dos discursos eleitoreiros que vêm de alguns governos estaduais. Ou seja, ele não se alinha automaticamente com ninguém. Exato. Ele não se alinha automaticamente nem com a visão federalista radical do governo, nem com a visão estadualista da oposição. Ele é o tipo de figura que tira o sono dos articuladores políticos. Ninguém sabe para que lado ele vai pender. Ninguém tem certeza do que ele vai fazer, até o momento em que o relatório for apresentado. Então o governo aposta no bom diálogo que diz ter com ele, mas no fundo está lidando com uma caixa de surpresas. Isso nos leva a uma encruzilhada. Quais são os cenários mais prováveis para o parecer dele? Olha, basicamente 3 caminhos se desenham. O primeiro, e o sonho do Palácio do Planalto, é ele atender integralmente aos apelos do governo. Rasgar as mudanças da Câmara. Exato. Rasgar as mudanças da Câmara, principalmente a da divisão de bens, e resgatar a essência do projeto original. Seria uma vitória completa para o Executivo. O segundo cenário seria o oposto. Ele manter o texto como veio da Câmara, validando a visão do DERIT e fortalecendo os estados. E isso seria uma derrota, assim, acachapante para o governo. E uma grande vitória da articulação do Hugo Mota e da oposição. Mas tem um terceiro caminho. E existe o terceiro caminho, que muitos analistas em Brasília consideram mais provável, dado o perfil moderado do Vieira. Ele construir uma terceira via. Uma solução intermediária, sabe? Um meio termo. Talvez uma fórmula de divisão dos recursos mais equilibrada que não dê 100% para um lado nem para o outro. Algo que tente acomodar os interesses tanto da União quanto dos estados. A decisão literalmente está nas mãos dele. Resumindo a ópera, um projeto de lei que nasceu como uma resposta apressada a uma crise de segurança no Rio de Janeiro foi totalmente sequestrado e remodelado por disputas de poder na Câmara. E agora chega ao seu dia do juízo final no Senado. Com a briga pelo dinheiro do crime sendo o epicentro de todo o terremoto político. Exato. A trajetória desse projeto de lei expõe uma fratura, sabe? Uma tensão fundamental na estratégia de segurança pública do Brasil, que vai muito além do texto da lei em si. É um embate sobre o modelo, na verdade. É um embate sobre federalismo.
sobre a distribuição de recursos e sobre qual esfera de poder, a federal ou a estadual, deve liderar a luta contra um tipo de crime que, por definição, não respeita fronteiras estaduais. E isso nos deixa com uma reflexão que vai ecoar para muito além da votação desta semana. Seja qual for o resultado. A disputa em torno do PL antifacção nos força a encarar uma pergunta essencial. Sim. O combate ao crime organizado, especialmente essas facções que são verdadeiras multinacionais do crime, deve ser uma responsabilidade primariamente liderada e financiada pelos estados na ponta da lança. Ou é uma guerra que exige, acima de tudo, uma força federal fortalecida, com comando e financiamento centralizados. A resposta que o Congresso der a essa pergunta pode definir as próximas décadas da segurança no país.